começa a mostrar para ele as coisas que iriam acontecer, João estava preso. João já estava bem velhinho. Muito provavelmente era o último discípulo dos 12 que estava vivo. E foi o último também a ter morte natural, tá? João, ele não foi martirizado como os outros. João, ele teve uma morte natural. João estava preso numa ilha da Grécia, chamada Patmos. É uma ilha rochosa, vulcânica, uma ilha pequena. Ela tem mais ou menos assim, uns 16 mil metros, né? 16 quilômetros de comprimento, por... Deixa eu só olhar aqui para eu te passar a informação certinha. Irmãos, acredita que eu perdi um negócio aqui? 9.600 metros ou 9.600 quilômetros de largura, 16 quilômetros de comprimento. Essa ilha, irmãos, era um lugar para onde os romanos mandavam os piores criminosos. João estava preso nessa ilha por causa do testemunho do Evangelho. Essa ilha existe até hoje e disse que até hoje pode-se ver uma caverna nessa ilha, aonde provavelmente tenha sido a moradia de João quando ele estava ali preso nessa ilha. Então, João estava lá por causa do testemunho do Evangelho. O Senhor Jesus ali no versículo 4, vamos voltar lá para Apocalipse, vamos ver aqui o versículo 4, ele fala para João, para que João escreva as coisas que ele veria, que Jesus iria mostrar para ele, e envie as 7 igrejas. Versículo 4 de Apocalipse 1. As 7 igrejas da província da Ásia. Essas igrejas estão aqui no versículo, me ajuda aí a achar o versículo onde estão a relação das igrejas. Achei, versículo 11. Versículo 11 diz assim: que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que, irmãos, o conteúdo da revelação de Deus, de Jesus Cristo, para João, foi destinado a essas 7 igrejas? Na verdade, irmãos, nós vamos falar assim, mais detalhadamente sobre essas 7 igrejas, que foram as destinatárias da revelação que Jesus deu a João. Nós vamos falar isso no capítulo 3. Nós estamos agora no capítulo 1. No entanto, agora, para você entender o seguinte: primeiro, existiam milhares de outras igrejas naquela época. Por exemplo, existia a igreja de Éfeso, existia a igreja de Corinto, existia a igreja dos Filipenses, existia a igreja dos Gálatas, existia a igreja dos Colossenses, existia a igreja em Roma. Tinha uma igreja em Roma, mas nenhuma dessas igrejas é citada aqui. Por quê? Isso não parece estranho? Será que Jesus, ele gostava mais dessas igrejas do que das outras igrejas? Jesus desconsiderava essas outras igrejas? Irmãos, não é nada disso. Na verdade, essas 7 igrejas, elas são proféticas. E essas 7 igrejas representam ali, naquele momento, com a sua história, com as suas circunstâncias locais, com aquelas situações que elas estavam vivendo ali naquele momento, no ano 95 depois de Cristo, que foi quando João recebeu a revelação da parte de Jesus. Aquelas igrejas, elas representavam tudo o que a igreja do Senhor iria viver, desde o seu nascimento lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, até o arrebatamento, que a gente não tem uma data. Então as 7 igrejas são proféticas. Cada uma delas fala de um período da igreja. Houve o período que a igreja começou em Éfeso, houve o período que a igreja foi contaminada pela idolatria, houve o período em que a igreja ela se uniu à política, houve o período em que a igreja ela recebeu dentro dela imagens de escultura e rituais pagãos,
Vocês vão entender, estudando essas igrejas, por que hoje se comemora a Páscoa com o coelho da Páscoa? Por que se comemora o Natal com a árvore de Natal? Por que se comemora, assim, várias coisas que nós nunca paramos para pensar, mas quando você vai estudar a fundo, você vai ver o quê? Eram todos rituais pagãos que foram adaptados para o cristianismo, para que houvesse uma semelhança para quem estava vindo do paganismo, para que houvesse uma semelhança com a antiga religião deles. Então, na verdade, a igreja afunda na idolatria. Isso acontece no período da igreja de Tiatira, da igreja de Pérgamo, né? Nós vamos ver isso mais para frente, irmãos, tá? Pode seguir então, falamos dessas 7 igrejas, vamos entrar em mais detalhes mais para frente. A visão de Cristo glorificado. Leia aí comigo, capítulo 1, versículo 13. Aliás, versículo 12. Vamos pegar do versículo 12 até o versículo 16. Então, fala assim, ó. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Olha, irmãos, aqui começa as visões que nos parecem estranhas em Apocalipse. João estava lá. Provavelmente era um domingo. Ele fala assim, no dia do Senhor. Não se sabe exatamente que dia do Senhor era esse. Provavelmente um domingo, pode também não ser domingo, mas isso não vem ao caso. João estava lá na ilha, naquela condição. Alguém falou com ele. Esse alguém tinha voz de muitas águas. João fala assim, alguém com voz de muitas águas. Então João se vira para ver quem é que está falando com ele. Irmãos, presta atenção numa coisa. Isso aqui é muito importante. Fala-se que Jesus é o cordeiro e o leão. Sim ou não? Sim ou não? Quando se diz que Jesus é o cordeiro e o leão, está falando sobre, vamos dizer assim, 2 naturezas do Senhor Jesus, que está totalmente relacionada à sua obra de redenção. Quando se fala que Jesus é o cordeiro, ele é aquele que veio para ser sacrificado pelos nossos pecados. É aquele que foi insultado e permaneceu calado. É aquele que foi humilhado injustamente e não ousou revidar da mesma forma. Antes, se entregou àquele que julga todas as coisas. É aquele que é manso e humilde de coração. Esse é o cordeiro que foi morto na cruz, que foi pregado na cruz. E quando estava sendo crucificado, a oração dele era: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o cordeiro. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Agora fala-se que Jesus é o leão. Por que o leão? Fala da segunda função da obra do Senhor Jesus Cristo. Porque o leão, ele é tido como o rei da floresta, o animal mais forte da floresta. Jesus agora é apresentado como rei absoluto. Em Apocalipse vocês não vão encontrar um Jesus tristonho, com os olhos grandes, expressivos, cheios de amor, de braços abertos, cabelo loiro, 1,90 m de altura, branco, branco, branco. Vocês não vão encontrar esse Jesus em Apocalipse. Vocês vão encontrar o Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai julgar o pecado, a iniquidade, e que vai julgar vivos e mortos, e que pela autoridade que recebeu de Deus, ele vai determinar quem vai passar a eternidade no céu com ele ou no inferno. Esse Jesus é o Jesus que é apresentado em Apocalipse. Então João, ele fica estarrecido com a imagem que vê, porque João não vai ver mais aquele Jesus que ele estava acostumado a ver, que ele esteve com ele.
João não vê mais aquele Jesus que ele se deitou, se recostou no peito de Jesus. João agora vê Jesus, irmãos, glorificado, com a glória que ele recebeu. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas isso aqui me deixa trêmulo, me deixa completamente trêmulo. Versículo 12. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quando você for adorar Jesus, eu estou falando para você o que eu tenho tido na minha vida. Quando você for adorar Jesus, lembra que Jesus tem as chaves da morte e do Hades. Lembra que Jesus, a última coisa que ele falou aos seus discípulos antes de ser elevado aos céus foi: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Irmãos, eu não quero assustar ninguém com as ministrações de Apocalipse, só quero levar você a meditar naquilo que eu tenho meditado no meu coração. Eu prefiro ser exagerado e pecar pelo zelo do que ser relapso. Acho que talvez é mais fácil pecar pelo zelo, porque é mais seguro. Um dia, você vai estar diante daquele que tem poder para julgar vivos e mortos. Um dia você vai estar diante daquele que tem poder para, com uma palavra, te mandar para a vida eterna ou te mandar para a morte eterna. Um dia você vai estar diante daquele que vai julgar com integridade total, sem nenhuma imparcialidade, todas as suas obras. Toda a palavra que saiu da sua boca, todas as suas atitudes. E ele vai definir qual é o seu galardão, aquilo que cabe a você. E a decisão dele é uma decisão justa. Tremendo isso, né, irmãos? Mas faz tremer. Faz tremer. Igreja, domingo passado, Jesus estava aqui. Talvez como nunca tinha vindo aqui. Eu não dormi bem à noite, porque eu tive medo. Eu tive medo de Jesus, porque eu não estou diante de qualquer um, eu estou diante de quem tem toda a autoridade, e que disse assim: quem tem os meus mandamentos, eles obedece, esse é o que me ama. Eu tive medo, irmãos. Eu tive vergonha de ligar para as irmãs da intercessão e pedir para elas orarem por mim. Mas Deus é tão bom que logo de manhã elas comentaram entre elas: ore pelo pastor, o pastor precisa de oração.
Como eu precisei de oração segunda-feira de manhã, porque eu tive medo e temor diante da presença de Jesus Cristo. Nesses dias vocês serão levados a pensar sobre o cristianismo que vocês têm vivido, que nós temos vivido, e o que é que nós queremos da nossa vida, irmãos. Porque pode entrar dia, sair dia, irmãos. Pode ser hoje, amanhã, ou daqui a um longo tempo, mas um dia eu e você vamos estar diante dele. Pode passar, por favor. Os candeeiros e as estrelas. João vê o Senhor Jesus no meio de 7 candeeiros. Pensa em 7. Me dá um exemplo de candeeiro, uma outra palavra, lamparina. Lamparina não. Oi? Um candelabro. Isso, um candelabro. Pensa num candelabro. Esses candelabros, cada um desses candelabros representa cada uma daquelas igrejas. E João olha para Jesus e ele está segurando 7 estrelas na sua mão direita. Na sua mão direita. Os candelabros, como eu disse, representa a igreja. Irmãos, Jesus é quem estabelece e cuida pessoalmente de cada igreja. E Ele está no meio dela. Ele está passeando nela, porque Ele pagou um alto preço por ela. E Ele não vai perder essa igreja para ninguém. Jesus tem 7 estrelas na sua mão direita. Essas 7 estrelas representam os anjos de cada uma das 7 igrejas. Em outras palavras, representa os pastores, os líderes de cada uma das 7 igrejas. Olha onde Jesus foi colocar os pastores: na sua mão direita, na sua destra fiel. Sabe por quê? É porque Ele é que cuida, e é o lugar mais seguro que existe para o anjo da igreja, para os pastores da igreja, é na destra fiel, na mão do Senhor Jesus Cristo. Jesus os guarda ali por causa da natureza da obra que eles foram comissionados e autorizados a fazer, uma obra que luta contra as forças das trevas. E por causa do intento das trevas contra os pastores, Jesus os mantém ali na sua mão direita. Ninguém pode arrebatá-los da mão direita do Senhor Jesus. Então, quando eu me volto contra um pastor, quando eu me volto contra um líder, quando eu difamo um líder, eu estou me voltando contra quem recebeu de Jesus autoridade para estar naquela posição, irmãos. Então, irmãos, eu poderia ficar a noite toda falando sobre isso aqui, mas nós vamos seguir. Essa revelação que eu acabei de dar para você está lá no versículo 20 de Apocalipse. Próprio Jesus diz para João: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Essa ministração, irmãos, ela trouxe para mim um reconhecimento da responsabilidade que, como pastor, eu tenho sobre vocês. Às vezes, irmãos, uma outra pessoa diz que as palavras que eu ministro, algumas delas são muito duras, e que às vezes eu sou muito radical. Tem gente que já até se arriscou a me chamar de religioso. Eu sou meio religioso. Irmãos, eu quero dizer para vocês, quando eu entendi a responsabilidade que está sobre mim, e sobre cada pastor desse ministério, e sobre cada pastor de igrejas, irmãos, eu entendi que eu vou prestar conta da vida de vocês para o Senhor Jesus. E eu sempre vou mostrar para vocês, irmãos, o caminho da verdade. Porque ai de mim se eu não mostrar o caminho da verdade para vocês. Então, irmãos, o dia que você achar que eu preguei e foi muito duro,
Sabe, ora por mim e fala assim: Jesus, tem misericórdia do meu pastor. Mas o que é mesmo que ele falou naquela pregação? Amém, irmãos? Pode seguir, vamos para o próximo. A visão de Cristo e a natureza eterna da sua glória. Tudo o que João vê em Jesus, a espada saindo da boca, os olhos como chamas de fogo, uma veste talar, em uma versão está assim, uma vestimenta talar. Vestimenta talar, irmãos, pensa naquela veste branca que normalmente a gente vê, né? Aquele vestido branco, né? E ele desce, talar, porque ele desce até os pés, cingido na altura do peito com um cinturão de ouro, cabelos brancos como a neve, os pés como latão, os pés como bronze reluzente. Cada uma dessas características, cada uma desses detalhes dessa imagem que João vê, fala da natureza eterna do Senhor Jesus. Agora você vai ver, pode colocar a primeira, aliás, coloca tudo, pode colocar todas acho que são 6. Vestes talares. O que é uma veste talar? É uma veste comprida que vai até os pés. Fala que Jesus Cristo, ele é rei e é sumo sacerdote. Por quê? Porque essa vestimenta era muito comum para reis e para sumos sacerdotes. Então, quando João vê Jesus usando essa roupa, fala de Jesus como rei e como sumo sacerdote. Quem quiser anotar, está lá em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Eu não vou ler, lá vai estar falando exatamente isso que eu falei para vocês. Em casa vocês leem: cingido no peito com um cinto de ouro. Fala de Jesus como alguém de alta dignidade, que trabalhou arduamente, que esteve sempre pronto para o trabalho, o serviço. É isso que significa o cinturão de ouro no peito de Jesus. Jesus é digno, porque trabalhou arduamente. Irmão, presta atenção. Todo ministério que você for exercer na igreja, o modelo tem que ser isso aqui: trabalho árduo, meu irmão. Trabalho árduo. É trabalhar, irmão, dentro do dom que Deus te deu, arduamente. Para todas as igrejas que nós vamos ver, quando Jesus ele fala, as igrejas para quem João escreveu, Jesus começa dizendo assim: conheço a tua obra. Em algumas versões está dizendo assim: conheço o teu labor, conheço o teu serviço, conheço o seu trabalho. Irmãos, presta atenção, Jesus é igual a trabalho, árduo. Está entendendo? Deixa eu ler um texto aqui para você. Lucas no capítulo 12, se você não quiser, não precisa de abrir, eu vou ler aqui rapidão. Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35 fala assim, ó: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Versículo 37, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa. Não é esse texto que eu quero outro. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11 fala assim: depois do sofrimento de sua alma, está falando de Jesus, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Depois do sofrimento de sua alma. Alguém pode ler esse texto aqui em outra versão? Aí, era isso que eu queria. Lê aí para mim, por favor, Isaías 53, 11, na revista atualizada.
ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Penoso trabalho, irmãos. Esse foi o trabalho de Jesus. Por isso que ele está vestido com um cinturão de ouro no peito. Cabelos brancos como a lã e a neve. Embora Jesus ele não tinha cabelos brancos, Jesus ele tinha cabelos castanhos, e provavelmente cabelos castanhos. Castanhos ou pretos? Qual que era? Quem sabe? Quem sabe? Não, era castanho ou preto, né? Jesus. Ele tinha cabelos castanhos ou pretos. Normalmente é castanho, né? É castanho, né? É. Mas por que João vê Jesus com cabelos brancos? Porque ele é um ancião de dias, aquele que Daniel viu sentado, abrindo livros para poder julgar vivos e mortos. Fala de Jesus como o eterno. Os cabelos brancos falam de Jesus como o eterno, aquele que vive por toda a eternidade, de eternidade a eternidade. Daniel capítulo 7, diz assim, Daniel capítulo 7, versículo 9: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Versículo 13: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Essa referência é Daniel capítulo 7, esse último que eu li é o versículo 14. Se você quiser anotar aí, anota, Daniel 7, versículo 9, 13, 14 e o versículo 22. Versículo 22 diz assim: até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Mostra Jesus como ancião. Não é porque Jesus é velhinho, mas fala dele como eterno, tá? Essa daqui é ótima. Olhos como chamas de fogo, pés semelhante ao bronze polido. Tem uma canção que diz assim, é a canção do Suzano, ela fala assim: posso ouvir a tua voz me chamando, posso olhar em teus olhos, chamas de amor. E tem uma outra canção do Ricardo Robortella, que diz assim: ele tem fogo em teus olhos e uma espada em sua mão, e cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. E esse fogo em teus olhos é a paixão por sua noiva, e ele chama para cavalgar com ele. Oi? Para cavalgar comigo. Poeticamente, os olhos como chamas de fogo são representados, é a representação de Jesus que arde de amor pela sua noiva. Pessoalmente, irmãos, olha, pessoalmente, tá? Particularmente, eu não concordo com essa interpretação. Os olhos como chamas de fogo fala de duas coisas, tá? Primeiro, fala da onisciência do Senhor Jesus. É aquele que tudo vê, tudo sabe. Segundo, essa vocês vão assustar, fala da ira de Jesus contra o pecado, contra a injustiça e contra todos os inimigos de Deus. Tanto que a próxima característica são os pés semelhantes ao bronze polido. Por quê? Os pés de Jesus semelhantes a pés de bronze, porque ele, Jesus, é quem pisará o lagar do furor da ira de Deus, contra o pecado, contra a justiça e contra a iniquidade. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar,
e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Ixi, essa referência aqui está errada, irmãos, me perdoem. Deixa eu ver essa outra aqui, 19:15. 19:15, eu anotei a referência errada. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Aqui está falando de Jesus. Jesus ferindo as nações, credo. Que isso? Isso aqui não deve ser Jesus, não. É Jesus sim, irmãos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, irmãos. Agora não é mais o cordeiro, agora é o leão. Agora é o leão. E foi o cordeiro que morreu, foi sacrificado, mas agora ele é o leão. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Clamem a Deus, para que Deus restaure no coração de vocês o temor a Deus. Porque é esse temor, irmãos, é que vai livrar vocês do pecado. É o que eu tenho clamado, irmãos, para a minha vida. Restaura, Senhor, no meu coração o temor pelo Senhor. Amém, irmãos? Voz como voz de muitas águas, fala do poder da voz de Jesus, com a qual ele despertará os mortos. E é a mesma voz com que ele pronunciará o veredito do seu juízo sobre os ímpios. Quem quiser anotar a referência, João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 46. Pode passar o próximo quadro, por favor. Irmãos, nós chegamos na parte mais importante do livro, do capítulo 1 de Apocalipse. Versículo, pode passar, próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Se você quer entender a sequência dos eventos que vão acontecer, e que foi revelado, irmãos, é revelado para nós, você precisa entender esse versículo. Primeiro, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. É o que Jesus diz para João. João, escreve, pois, as coisas que viste. O que João tinha visto naquele momento? Jesus andando entre os candelabros de ouro, 7 estrelas na mão, e com toda a espada afiada de 2 gumes saindo da boca, e aquelas coisas. Essas são as coisas que viste. Entenderam aí, irmãos? Amém? As coisas que viste estão narradas no capítulo 1. Ali João escreve as coisas que viste. Tá ok? Segundo, e as que são, as coisas do presente. Pode passar? As coisas que são. Que coisas que são ali, irmãos? As coisas do presente, ou seja, do tempo da igreja na terra, que está descrito nos capítulos 2 e 3. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse fala de cada uma das 7 igrejas. É a carta a essas igrejas. 7 igrejas, 7 cartas. Eu disse que elas representam, cada uma delas representa um período que a igreja do Senhor viveria. Então, quando Jesus fala as coisas que são, Jesus está se referindo às coisas do tempo da igreja, do tempo presente. Tá? Capítulos 2 e 3. Você vai encontrar lá a carta às 7 igrejas.
E depois ele diz: e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Irmãos, está muito claro. Depois destas. Depois dessas coisas do tempo da igreja. As coisas que hão de acontecer, do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse, você vai encontrar as coisas que hão de acontecer. Capítulos 2 e 3, você vai encontrar as coisas que são de hoje, de agora. Capítulo 1, você vai encontrar as coisas que viste, o que João tinha visto até o momento que Jesus estava falando com ele. Agora, mais um versículo que é chave para você entender a sequência de eventos. Pode passar. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, aonde começam as coisas que hão de acontecer, vamos entender ali no versículo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. O que João tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de escrever 7 cartas. A última foi para Laodiceia. Termina o capítulo 3. Capítulo 4 agora, Jesus continua falando com ele. João, agora é o seguinte, sobe para aqui. Sobe para onde? Para o céu. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Repete comigo, depois destas coisas. Que coisas? Aquilo que Jesus tinha mostrado para João nas igrejas, na carta às igrejas. Ele escreve 7 cartas. Aí, depois que escreveu a última, Jesus fala para ele, João, sobe para cá agora. João é arrebatado ao céu, e aí Jesus fala para ele, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas coisas, depois das igrejas. Ou seja, as coisas que acontecem depois das igrejas, irmãos, são coisas que vão acontecer depois do tempo da igreja, ou seja, tudo que está do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse, a igreja vencedora não estará mais aqui. Só estará aqui a igreja que não foi arrebatada. Se as coisas que estão escritas no capítulo 4 ao 22 vão acontecer depois do tempo da igreja, significa que nenhum daqueles eventos que estão descritos do capítulo 4, que começa com a abertura dos selos, até o capítulo 22 já aconteceu. Elas não aconteceram ainda. Por quê? Porque nós ainda estamos no tempo da igreja. Então, se alguém um dia disser para você, a Segunda Guerra Mundial foi a abertura de um dos selos, não foi, está errado. Por quê? Aqueles selos só vão ser abertos depois que a igreja vencedora foi arrebatada. Qual igreja que vai estar aqui? O que você conhece hoje como igreja, essa vai estar aqui. A igreja que não tem compromisso com o Senhor Jesus, a igreja que não se santifica, a igreja que não gosta da oração, a igreja que não medita na palavra, a igreja que não crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a igreja que vive uma vida displicente, a igreja que não se envolveu com a obra missionária, levar o evangelho até os confins da terra, essa igreja vai estar aqui, irmãos. A igreja que tem um padrão de santidade muito baixo, a igreja que é liberal, aberta, essa igreja estará aqui, irmãos. A igreja vencedora, que vai subir no arrebatamento, é a igreja que se santificou, são os irmãos que pagaram um preço de oração, são os irmãos que tiveram compromisso com Jesus, são os irmãos que nunca perderam no seu coração o temor pelo Senhor Jesus, são os irmãos que trabalharam arduamente dentro dos seus ministérios e dos seus chamados no reino de Deus, são os irmãos que se envolveram em levar o evangelho até os confins da terra, aonde Jesus mandou. São os irmãos que gastaram tempo para encher a sua reserva de azeite, para serem cheios do Espírito Santo. São os irmãos que aguentaram as duras provas sem negar o nome do Senhor Jesus Cristo. São os irmãos que não foram inconstantes, que aguentaram zombarias, que aguentaram prisões, que aguentaram a investida da força das trevas, irmãos, mas não desistiram do nome do Senhor Jesus Cristo. São os irmãos que se recusaram a andar em princípios de rebeldia.
São os irmãos que praticaram o amor uns pelos outros. São os irmãos que não andaram na difamação. Esses irmãos, eles sobem. Essa é a igreja vencedora. Quero dar minha vida para estar nessa igreja vencedora, irmãos. Vamos terminar? Vamos para o próximo quadro, por favor. Entendendo a sequência de eventos. Presta atenção que agora nós vamos passar capítulo por capítulo de Apocalipse, dizendo o que vai acontecer e o que está escrito lá, é um resumo, tá? Nós vamos ver detalhadamente e você vai entender agora a sequência desses eventos. Capítulo 1 de Apocalipse, João vê Jesus Cristo glorificado. Pode passar. Capítulos 2 e 3, uma projeção profética da igreja. Capítulos 2 e 3 contém a carta às 7 igrejas. Ali você vai ter uma visão da igreja de Jesus, do dia que ela nasceu até o dia que ela foi arrebatada. Tá? Capítulo 4 você vai ver o arrebatamento da igreja vencedora. Tá? A partir de hoje, irmãos, eu vou usar esse termo. Tá? Quando eu me referir à igreja que vai ser arrebatada, eu vou dizer igreja vencedora. Tá? No estudo das igrejas, vocês vão entender porque que eu estou usando esse termo, porque lá fala do vencedor, tá bom? Então, a igreja vai passar a tribulação aqui? A igreja vencedora não. Estão entendendo? Vocês entenderam agora? Sim. Rosa, por definição, é correto, mas na verdade o que ficou não é igreja, e no sentido literal do que essa palavra representa na palavra de Deus. Você fala porque você identifica como igreja, você entende? Porque a igreja é a comunhão dos santos, né? Só que, por exemplo, para você pegar aqueles que estão vivendo apostasia, não é vocês, tá? Estou fazendo assim para dar sentido de juntar tudo, tá? Mas não é vocês. Aqueles que estão vivendo apostasia, mas estão dentro da igreja, então esses a gente fala que eles são igreja, mas na verdade eles não são igreja. Só que é difícil você ficar definindo. É tido como igreja, mas você olha, é igreja. Você passa na rua, é igreja, ó, 2.000 pessoas é igreja. Mas na verdade a igreja vencedora talvez ali não é nem 10% que você está vendo. Entendeu? Eu quero, como seu pastor, que você pense durante todo esse estudo do livro de Apocalipse, eu estou preparado para o arrebatamento? Eu estou preparado? Tá? Em nome de Jesus, pensa. Capítulo 5, capítulo 4, o arrebatamento da igreja, nós vamos ver lá, tá? E nós vamos ver o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? A igreja vencedora, que sobe, que é arrebatada, ela vai para o tribunal de Cristo. Mas o tribunal de Cristo não é para definir céu ou inferno, porque ela é a igreja vencedora. O tribunal de Cristo é para que as obras de cada um sejam julgadas, para que se defina qual é o galardão eterno que cada um terá. No final, você vai perceber que cada crente, vamos falar agora dos crentes que foram salvos, e junto com a igreja vencedora, que foi arrebatada. Por quê? Porque daqueles que não serão arrebatados, eles vão passar a grande tribulação aqui, e muitos deles vão de fato se converter ao Senhor Jesus e serão salvos. Estão entendendo? Não quer dizer que acabou para ele, só quer dizer que ele vai passar a prova aqui. Então cada crente vai chegar diante de Jesus. Está aqui Stanley diante de Jesus. Meu Deus, misericórdia. Irmãos, orem por mim, irmãos. Isso tem mexido muito comigo, irmãos. É sério demais isso, irmãos. É sério demais isso, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Passar anos aqui, irmãos, nessa luta, e depois, irmãos, ser reprovado por Jesus, irmãos, eu não quero isso, irmãos.
Orem por mim, irmãos, amém? Orem por mim, na sua casa você ora por mim. Mas eu vou estar diante de Jesus. Aí Jesus vai pegar o Stanley. Desde o dia que o Stanley foi concebido no ventre da mãe dele, até o último dia de vida do Stanley. E o Senhor Jesus vai julgar todas as obras que o Stanley fez. Ele vai julgar. Ele vai julgar. No final, o Senhor Jesus vai julgar obras, irmãos, que eu fiz, que ninguém sabe, que ninguém nunca sonhou, seja de bom ou seja de ruim, Jesus vai julgar. Jesus vai julgar, irmãos, aquilo que estava no meu coração. E nesse momento desse tribunal, irmãos, não vai haver misericórdia, não vai haver graça, mas vai haver a manifestação da justiça de Deus. Justiça de Deus nesse tribunal, irmãos. E esse juiz que tem autoridade, tem toda a autoridade, depois de ele me julgar todas as minhas obras, tudo que eu fiz, todas as minhas intenções, esse Jesus vai me dar o galardão que me é merecido, um galardão justo. E com esse galardão eu vou viver a minha eternidade. Oi. Meu Deus. Joás falou que vai pesar nesse julgamento o que cada pessoa julgava do seu próximo. Nada do que foi feito escapará do julgamento do Rei dos Reis. Oi. Aqui nós estamos falando do julgamento de obras, tá? Julgamento de obras que dão galardão. Isso, aquilo que for madeira, feno ou palha, se queimará. Nós vamos ler esse texto, porque nós vamos estudar sobre o julgamento das nossas obras, tá? Mas Paulo fala, lá em 1ª, 2ª Coríntios, eu não sei, eu fico devendo o texto para vocês. Mas ali ele fala que a obra de cada um será julgada, tá? Agora, veja bem, aquilo que você se arrependeu, você pediu perdão, eu creio que o perdão de Jesus é real. Eu creio que nessas coisas não vai entrar o julgamento do Senhor Jesus. E algo que eu fiz errado, me arrependi. Porque João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Então eu preciso crer nisso agora, tá? Agora veja bem, o ímpio vai comparecer perante o Senhor Jesus também, no juízo do trono branco. Não é no arrebatamento, nem no final da grande tribulação, é lá no juízo do trono branco, no final do milênio. O ímpio vai comparecer diante de Jesus. Todas as obras dessa pessoa serão julgadas, e dessa vez serão julgadas pelo Deus Pai. E dessa vez, esse julgamento não é para definir galardão para o ímpio, mas é simplesmente para que a iniquidade em que ele viveu durante toda a vida, e nunca se arrependeu, mesmo tendo conhecido a verdade, seja julgada. E depois ele vai ouvir o veredito. O veredito é o lago que arde com fogo e enxofre. Oi. Você será julgado. Com
Com certeza. Nós vivemos, irmãos, agora a graça, a misericórdia. Irmãos, é tempo agora de se arrepender, é tempo, irmãos, de abandonar o adultério, a prostituição, a pornografia, a mentira, a difamação, a falta de amor. Agora, irmãos, é hora de pedir perdão. É agora, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nesse dia não vai mais ter. Sim. Isso. Não, na minha opinião, não. Nunca vi isso na Bíblia. É sofrimento eterno, é morte eterna, separação eterna. Entendeu? Não creio que uns vão sofrer mais e outros vão sofrer menos. Sim. Entendi. Uhum. Acredito que não, na minha opinião não. Não, na minha opinião não. Na minha opinião, eles vão arder no lago de fogo e enxofre. Tanto aquele que rejeitou Jesus Cristo, quanto aquele que foi muito mal. Porque, na verdade, ele é julgado pela lei. O pessoal do meu discipulado, a gente está estudando isso. Ele é julgado pela lei. E pela lei, se ele é um assassino, ou se ele é um cara bonzinho que nunca aceitou Jesus, ele está condenado pela lei do mesmo jeito. O assassino, ele é assassino quando ele odeia o irmão dele. E ele é assassino também quando ele vai lá e tira a vida do cara. Você entendeu? Isso é assassino. Então, diante de Deus, isso não vai ter diferença. O que tem diferença são as consequências que isso causou na vida dele. Você entendeu? Então, eu realmente não creio. Não creio. Eu creio que ele vai estar lá, e lá é lá. É sofrimento eterno, seja quem for. Tá? Oi. Deixa eu só, guarda só um minutinho, deixa eu só terminar aqui, só para falar de tudo, e aí a gente abre para as perguntas. Vamos lá, capítulo 5. Capítulo 5. Tomada de posse da terra. Quando começa a se desencadear vários eventos no céu que vão iniciar a tomada de posse da terra. A terra está sob o domínio de Satanás. Ela foi dada ao homem no jardim do Éden. E por causa do pecado, ela passou por direito a Satanás. O mundo jaz no maligno, Jesus falou. Aqui Jesus toma a terra dele. Tá? Capítulo 6 de Apocalipse. Primeira fase da grande tribulação. Capítulos 6 e 7. Pode pôr. Capítulos de 8 a 18. Segunda fase da grande tribulação. Aqui é o dia da ira de Deus, irmãos. Segunda fase da grande tribulação. Primeira fase da grande tribulação é o princípio das dores. São 3 anos e meio a primeira fase, que é o princípio das dores, e 3 anos e meio a segunda fase, que é o dia da ira de Deus. As coisas que acontecem aqui, irmãos, é muito assustador. Pode passar. Capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Lindo, 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 lindo capítulo 19. O casamento de Jesus com a sua igreja, com a igreja vencedora. Lindo, fantástico. Fantástico. Espera aí só um minutinho, guarda aí a pergunta. E a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, está lá no capítulo 19 de Apocalipse. Próximo. Capítulo 20. Vai falar do milênio e o juízo do trono branco. Aquilo que eu falei, que cada ímpio vai comparecer diante do Senhor Jesus. Tá? E próximo, capítulos 21 e 22, fala da eternidade. Perguntas? A Nilzene queria fazer uma pergunta? Pode fazer. Do inferno.